Olá, amigos! Segundo o Stimson Center, entre 2002 e 2017, os Estados Unidos gastaram uma quantia enorme, com 2.800 bilhões de dólares, em segurança interna e combate ao terrorismo, incluindo a campanha contra a Al-Qaeda. Até hoje, eles continuam gastando e apoiando muitos países muçulmanos, derrotando ramos da organização jihadista. Por que eles têm que gastar tanto dinheiro? E por que eles têm medo da Al-Qaeda? Vamos descobrir juntos! Em 1979, o Afeganistão estava no meio de uma sangrenta guerra civil. Porque o Sr. Muhammad Taraki seguiu o regime comunista, conduziu um golpe para derrubar o presidente Mohammed Daoud Khan, que tinha uma política de neutralidade durante a Guerra Fria. Amargurado com a perda do poder, o povo do antigo regime reuniu o exército e lançou a resistência. Diante dessa situação, a União Soviética enviou centenas de milhares de soldados para apoiar, a fim de proteger um exército potencial, bem como as facilidades econômicas investidas. Para não deixá-los ter mais aliados, os Estados Unidos bombearam dinheiro e armas para apoiar organizações de resistência, conhecidas coletivamente como Mujahideen, que significa pessoas que participam da jihad, incluindo forças voluntárias da Arábia Saudita e do Paquistão, lideradas por Osama Bin Laden. Eles pensaram, a União Soviética havia invadido a terra dos muçulmanos, então era preciso expulsar. Por causa de seu talento dominante e filho de um bilionário saudita com muito dinheiro, Bin Laden rapidamente se tornou famoso no Oriente Médio. Em 1988, ele fundou a Al-Qaeda, palavra árabe para base, composta principalmente por voluntários muçulmanos sunitas de todo o mundo. Em 1989, a União Soviética entrou em um período de declínio, com instabilidade econômica e política. Eles não podiam continuar a apoiar o governo afegão e decidiram se retirar. Os membros da Al-Qaeda retornam à sua terra natal, cultivando para viver. A paz durou pouco e, um ano depois, o Iraque invadiu o Kuwait, desencadeando a Guerra do Golfo. Os Estados Unidos, junto com seu exército, atraíram mais de 500 mil soldados para a Arábia Saudita, em uma tentativa de esmagar as ambições de Saddam Hussein de tomar campos de petróleo e expandir sua influência. Apesar do fato de que os dois lados são aliados, Bin Laden, um homem muito devoto, disse que os Estados Unidos, como a União Soviética antes deles, invadiram a terra sagrada do Islã e precisavam ser expulsos. Ele também criticou: a Arábia Saudita foi ocidentalizada e moralmente degradada. Insatisfeito com o governo real, Bin Laden deixou o país sozinho e foi para o Sudão estabelecer uma base. Ele reuniu membros da Al-Qaeda e contou com os ricos recursos financeiros de sua família para expandir sua força. Em 1996, sob pressão internacional, o Sudão expulsou Bin Laden do país e o forçou a ir para o Afeganistão e aceitar a proteção do Talibã, a força mais poderosa do país desde a saída da União Soviética. Mais tarde naquele ano, Bin Laden emitiu um decreto religioso, ou fatwa, pedindo a morte de todos os americanos e seus aliados, independentemente de sua condição de civis ou soldados, até que as forças americanas deixassem a terra do Islã. Desde então, a Al-Qaeda se tornou o terror dos Estados Unidos e de seus aliados ocidentais. Não porque as forças da organização sejam muito poderosas, mas porque estão prontas para serem martirizadas. Em agosto de 1998, as primeiras bombas explodiram em frente às embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, matando um total de mais de 200 pessoas e ferindo milhares. Em retaliação, Washington lançou mísseis de cruzeiro em locais que se acredita serem as bases de Bin Laden no Afeganistão. Em 2000, outro barco carregado de bombas colidiu com o contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos USS Cole enquanto ele estava ancorado no porto de Aden, no Iêmen. Matou um total de 17 tripulantes e feriu outros 37. Mais notoriamente, em 11 de setembro de 2001, 4 aviões comerciais dos Estados Unidos foram sequestrados. Os dois então colidiram com o World Trade Center. Um entrou no Pentágono e o outro pretendia colidir com o prédio do Capitólio, mas caiu antes de fazê-lo. O ataque deixou quase 3 mil mortos, 25 mil feridos e cerca de 10 bilhões de dólares em danos materiais. Além disso, a Al-Qaeda também realizou uma série de atentados suicidas, visando bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Incapaz de aguentar mais, o presidente George Bush ordenou um ataque ao Afeganistão, a fim de desenterrar a base de Bin Laden e impedir o desenvolvimento de organizações terroristas. Na verdade, os Estados Unidos também têm o objetivo de mudar o governo deste país, tornando um lugar democrático, permitindo que Washington estabeleça bases militares, para assustar o Irã.
além de aumentar sua influência e poder global. Depois de chegar ao Afeganistão, eles derrotaram facilmente a força mais forte, o Talibã, e estabeleceram um novo governo. No entanto, a Al-Qaeda, assim como Bin Laden, desapareceram sem deixar vestígios. A América matou freneticamente todos os suspeitos de terrorismo. Em casa, seu governo deteve muitos muçulmanos, por razões injustificadas, e executou programas controversos relacionados à vigilância. Ao mesmo tempo, aumente a segurança estritamente por muitos anos. Como resultado, a Al-Qaeda não foi capaz de lançar um grande ataque em solo americano desde o 11 de setembro, mas a organização voltou-se para alvos mais fáceis. Eles atacaram todas as áreas do Oriente Médio onde os ocidentais apareceram. De igrejas, hotéis, portos marítimos a embaixadas. Membros da Al-Qaeda chegaram a se explodir em Londres e Paris, matando centenas de pessoas. Eles realmente causam confusão para os americanos e seus aliados. Por uma década, os Estados Unidos perseguiram implacavelmente a Al-Qaeda, visando sua liderança, interrompendo suprimentos financeiros, destruindo campos de treinamento, infiltrando-se em redes de comunicação e capturando pescoços um por um. Em 2011, eles encontraram e mataram Bin Laden, enquanto ele estava escondido no Paquistão. Desde a perda de um líder talentoso e carismático, a Al-Qaeda tem sido como uma cobra sem cabeça. Zawahiri tornou-se o sucessor, mas inferior. Além de seu sucesso em manter a existência da organização, ele conduziu muito pouca atividade anti-americana. Em julho, ele foi morto por um drone americano enquanto se escondia no Afeganistão. No entanto, a ansiedade do governo de Washington ainda não acabou. Muitos analistas acreditam que o sucessor da Al-Qaeda pode ser Saif al-Adel, que é a besta. Ele é um ex-coronel de comando egípcio, um dos últimos sobreviventes da geração fundadora da Al-Qaeda. Al-Adel também é o excelente especialista em explosivos, militar e instrutor de inteligência da organização. Ele também trabalhou como conselheiro de Zarqawi, o líder da filial da Al-Qaeda no Iraque, que mais tarde se tornou o líder da infame organização ISIS. É muito provável que um indivíduo tão proeminente quanto Al-Adel reconstrua a organização e represente uma ameaça para os Estados Unidos. Afiliados da Al-Qaeda ainda existem em todos os lugares hoje. Enkiakiz opera principalmente no subcontinente indiano, com cerca de 400 membros. A força deles é fraca, mas o objetivo deles é grande. Eles querem derrubar os governos desses países e estabelecer um Estado Islâmico. Ao mesmo tempo, destrua as bases militares e econômicas dos Estados Unidos na região. Da mesma forma, o Al-Shabaab na Somália tem cerca de 12 mil membros. A ACAP no Iêmen tem cerca de 7 mil membros. O grupo é listado pelo governo de Washington como o ramo mais perigoso da Al-Qaeda, porque seu principal objetivo é atacar os Estados Unidos e seus aliados. O último incidente ocorreu em 2019. Um membro ligado à Al-Qaeda abriu fogo contra uma força aérea e uma base naval na Flórida, matando 3 pessoas. Há também uma série de outros ramos, com um número total de mais de 30 mil membros. Além de seus onipresentes afiliados, a coisa mais difícil para os Estados Unidos combaterem a Al-Qaeda é que eles têm laços importantes com o Irã e o Talibã no Afeganistão. Com isso, eles podem proteger suas lideranças centrais, que gerenciam a rede interconectada, enquanto transferem recursos para os diferentes nós do grupo. Nos últimos anos, os Estados Unidos tiveram que enviar mais de 60 mil soldados para o Oriente Médio. O objetivo é proteger os interesses econômicos e instalações militares na região e impedir a ascensão da Al-Qaeda e outras organizações. De acordo com o principal especialista em terrorismo, Bruce Hoffman, a Al-Qaeda ainda é muito forte e espera pacientemente o momento certo para atacar os Estados Unidos. Portanto, a América precisa estar vigilante. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.